Ok, vamos direto ao ponto. Uma daquelas decisões de arquitetura que são realmente críticas no ACI, que separam um design escalável de um problemático, é exatamente esta. Como a gente lida com o acesso nas portas do Leaf? Vai ser compartilhado ou vai ser exclusivo? Essa escolha impacta tudo, desde a utilização do silício do switch até a segmentação multi-tenant. Vamos dissecar como o hardware realmente processa isso. Para a gente entender isso de verdade, a gente precisa começar pelo princípio fundamental da dissociação, que é a base de tudo no ACI. Depois, a gente compara os modelos compartilhado e exclusivo. E isso, inevitavelmente, vai nos levar à questão da reutilização de VLANs, que é onde a geração do hardware faz toda a diferença. Por fim, a gente vê como isso se traduz na configuração lá no APIC e em algumas armadilhas bem comuns. Certo, o ponto de partida de tudo, o conceito fundamental, é que no ACI a porta física é, para todos os efeitos, quase que um detalhe para a decisão de encaminhamento lógico. É uma mudança de paradigma completa em relação às redes tradicionais. Exatamente. É isso aí. Quando um pacote chega no ACI, de um Leaf, a porta de ingresso é só um dos pedaços da chave de busca. O fator que realmente decide destino é o encapsulamento, a VLAN ID. É essa VLAN que o ACI vai usar para mapear o tráfego para um VND VXLAN interno e, consequentemente, para um Bridge Domain e um EPG. A política não está amarrada na porta, ela está amarrada no encapsulamento. E é exatamente em cima desse princípio que a gente tem os dois modelos de design para as portas, o compartilhado e o exclusivo. Cada um tem o seu lugar, a sua aplicação correta. Olha, o modelo compartilhado ele é o padrão e tem um motivo bem óbvio para isso: densidade. No ambiente de data center, o que a gente quer é extrair o máximo de cada porta de 100 GB. A ideia é usar uma única porta física ou um port channel como um tronco para múltiplos serviços e múltiplos tenants, cada um completamente isolado pela sua própria VLAN. E é aqui que a mágica acontece, lá no silício. O S, que vai usar a combinação de Interface ID mais VLAN ID, como a chave primária de busca. Isso significa que a VLAN 100 na Ether 1/10 e a VLAN 200 na mesmíssima porta são tratadas como duas entradas completamente distintas na tabela de encaminhamento. Cada uma delas vai ser mapeada para um VNID VXLAN interno único, que por sua vez aponta para um Bridge Domain e um IPG específicos. Isso garante o isolamento total no data plane. E essa é a regra de ouro, a restrição fundamental que dita todo o design. A unicidade da VLAN por porta não é uma sugestão do APIC, não é uma best practice, é uma imposição do hardware, do ASIC, para evitar qualquer tipo de ambiguidade no encaminhamento. O hardware precisa de instruções que sejam claras, sem margem para interpretação. Essa é a distinção, é o ponto crucial. Pensa bem, se um L2 out e um L3 out tivessem a mesma VLAN 10 na mesma porta, o ASIC entraria num paradoxo. Quando ele recebe um pacote com essa tag, o que ele faz? Ele deveria fazer um lookup de MAC na Station Table do Bridge Domain associado? Ou ele deveria fazer um lookup de IP na tabela de roteamento do VRF? O hardware não tem como adivinhar. É essa ambiguidade de encaminhamento que torna essa configuração estritamente proibida. Já o acesso exclusivo, a gente tem que pensar nele como uma ferramenta cirúrgica, para casos bem específicos. Em termos de segurança, é a única forma de garantir um air gap de verdade no nível do silício. Para QoS, é fundamental para isolar o que a gente chama de elephant flows. Imagina um fluxo de backup de storage consumindo todos os buffers de uma porta. No modelo compartilhado, isso poderia causar tail drops para o tráfego de uma aplicação sensível à latência que está na mesma porta. Com acesso exclusivo, a gente isola o domínio de falha do buffer. E claro, em cenários de queue em queue, onde o ACI só enxerga a S-tag, a porta se torna exclusiva por definição. Isso nos leva a um dos problemas mais cabeludos, digamos assim, em implementações multi-tenant grandes: a necessidade de reutilizar a mesmíssima VLAN ID para tenants diferentes. Vamos pensar no cenário clássico. Um requisito super comum: 2 tenants totalmente isolados, e cada um precisa, por razões de legado, usar a mesma VLAN 10 para conectar seus ambientes. O ACI consegue suportar isso? Da mesma porta, a resposta é um não categórico. Já vimos o porquê. A tupla interface mais VLAN tem que ser única. Ponto. Mas e em portas diferentes no mesmo Leaf? Aí a resposta muda para um depende. E o que define isso é a geração do silício do switch. Então, vamos ver como a evolução dos ASICs da Cisco resolveu exatamente esse problema de escalabilidade. A diferença aqui é fundamental,
está no namespace da VLAN dentro do ASIC. No switch de primeira geração, o namespace era global. Isso significa que a VLAN 10 era a mesma entidade lógica em todas as portas do switch. Se ela fosse mapeada para o bridge domain do tenant A, não poderia ser mapeada para o do tenant B em outra porta. Já nos ASICs mais recentes, como os da linha Cloudscale, o namespace é por porta, o que a gente chama de per port VLAN significance. Isso quer dizer que a VLAN 10 na porta 1 é uma entidade completamente diferente da VLAN 10 na porta 2, permitindo que cada uma seja mapeada para um VNAD VXLAN distinto. E, claro, né? Antes de sair prometendo essa funcionalidade num projeto, é absolutamente crítico verificar no próprio hardware. Este comando lá no VSH do Leaf vai direto ao ponto. A saída per port é o que confirma que aquele hardware suporta a reutilização de vans. Ok, com essa base de hardware bem sólida, vamos ver como a gente configura isso lá no APIC. E, mais importante, discutir uma pegadinha clássica que a gente sempre vê em projetos de migração. A configuração no APIC, na verdade, espelha essa lógica. O Interface Policy Group, o IPG, ele define o físico, LACP, CDP, essas coisas. Daí, a gente simplesmente associa múltiplos perfis lógicos, como um L2 out para o tenant A na vila 100 e um L3 out para o tenant B na VLAN 200, ao mesmíssimo IPG. O APIC entende essa intenção e programa o hardware para aceitar ambas as VLANs naquela porta, cada uma mapeada para o seu respectivo contexto. Agora, a pegadinha clássica, principalmente em migrações. O cenário é o seguinte: o objetivo é estender um segmento L2 para fora do Fabric e, ao mesmo tempo, fazer o ACI ser o gateway padrão para essa mesmíssima VLAN, usando a mesma porta física. A primeira tentação é tentar configurar um L2 out e um L3 out para a mesma VLAN na mesma porta. Isso vai falhar, obviamente, pelo que a gente já viu. Cria a tal da ambiguidade de encaminhamento, no ASIC. A solução correta, a arquitetura correta, é usar um único objeto lógico. A gente configura o L2 out para estender o Bridge Domain, o BD, para fora do Fabric, e o Gateway, a SVI, a gente configura ela diretamente no objeto do BD dentro do ACI. Dessa forma, o tráfego ingressa na porta, é mapeado para o BD, e se o MAC de destino for a SVI do BD, aí sim o ACI faz o roteamento. É uma única função lógica, não duas. No fim das contas, a escolha entre compartilhado e exclusivo é sempre um balanço entre densidade e isolamento. O compartilhado é a norma, mas o exclusivo é aquela ferramenta na caixa que a gente precisa para requisitos de segurança e QoS bem específicos. E a capacidade de reutilizar VLANs, que é puramente dependente da geração do hardware, é o que realmente destrava a escalabilidade do ACI em ambientes de provedor de serviços. Mas a lição fundamental, o que fica de tudo isso, é que no ACI a inteligência saiu do fio e foi para o encapsulamento. Compreender isso a fundo é a chave para dominar o design da malha.